Surreal! Ministros do STF apostam nos bastidores que o Alexandre de Moraes vai impedir o Bolsonaro de ir para a posse do Trump e você não vai acreditar nas razões que eles deram para isso. O Bolsonaro foi presidente da República. Tem que humilhar e tem que comprovar que o Trump fez esse convite para ir para a posse. Olha o ponto que chegou esse país aqui. Se levantem, senadores. Se levantem, deputados. Esse cara aqui, ele não foi eleito pelo povo. Ele não teve voto. O povo vai querer mandar nesse país aqui hoje. Ele manda mais que qualquer um. E vocês deixam? Eu não deixo. Que eu já assinei para o impeachment dele. Eu não deixo. Pessoal, quero deixar para vocês aqui esse vídeo onde o Deltan Dallagnol vai desmascarar e vai falar da ilegitimidade dos ministros que estão querendo impedir o Bolsonaro de ir para a posse do Donald Trump nos Estados Unidos. Vou deixar esse vídeo aqui completo para vocês conferir. Antes de irmos para o vídeo, confere se você está inscrito aqui no canal, deixa seu like, curte, comente e compartilha e vamos lá para o conteúdo. Surreal! Ministros do STF apostam nos bastidores que o Alexandre de Moraes vai impedir o Bolsonaro de ir para a posse do Trump e você não vai acreditar nas razões que eles deram para isso. Gente, eu tô falando de 3 ministros, não é um só. E eles estão basicamente antecipando as suas decisões ou o posicionamento do STF e estão fazendo isso pela imprensa. Já é errado, é ilegal um ministro antecipar sua decisão. É também errado ele falar na imprensa sobre um caso em julgamento. E eles simplesmente conseguiram fazer um combo de 2 ilegalidades, 2 coisas erradas, dando um super mau exemplo para todo o judiciário. Mas isso não é o pior, ainda vai ficar muito, mas muito pior. Você não vai acreditar nas razões que eles deram para as quais o STF deve impedir a viagem do Bolsonaro e elas são inacreditáveis. Você vai querer ir embora do Brasil. É até ruim fazer um vídeo desse para vocês. É muito absurdo, eu vou mostrar para você e para você contextualizar, para você entender o contexto em poucos segundos, para quem estava fora do mundo nos últimos dias, o encontro de Bolsonaro e Trump é muito importante, não só para o Bolsonaro, mas para o Brasil. E eu vou direto ao ponto, mas esse encontro é tão importante que eu já fiz 2 vídeos analisando isso, colocando a minha opinião e a dos aliados do Bolsonaro, em que eu explico tudo o que está em jogo e eu vou deixar na descrição e na tela aqui no final para você assistir e entender bem. Mas como eu disse aqui, eu vou direto ao ponto. Gente, se trata simplesmente do encontro imperdível do maior líder da direita do Brasil com o homem mais poderoso do mundo, em que eles podem aliar esforços contra a censura, inclusive no Brasil, mas tem gente que quer impedir esse encontro. Mas tá na cara que é por causa disso mesmo. Eles não querem esse encontro desses 2 líderes justamente por isso, porque eles querem a censura aqui no Brasil. Eles querem regulamentar as redes sociais. Então, ver o Donald Trump e o Bolsonaro, que são a favor da liberdade de expressão, se unindo junto, eles, claro que eles não vão deixar e não vão querer. Não sei, mas na minha opinião, talvez eles não vão liberar o passaporte do Bolsonaro. E isso é o que é triste e lamentável. E prejudicar todos nós. E eu vou mostrar para você, olha aqui comigo. O que faz ministros do STF duvidarem da liberação do Bolsonaro para a posse do Trump? Integrantes do Supremo Tribunal Federal avaliam que a chance do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, liberar a ida de Jair Bolsonaro para a posse do Trump é mínima. Na avaliação de 3 ministros ouvidos pela coluna, alguns fatores pesam e prejudicar todos nós. E eu vou mostrar para você, olha aqui comigo. O que faz ministros do STF duvidarem da liberação do Bolsonaro para a posse do Trump? Integrantes do Supremo Tribunal Federal avaliam que a chance do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, liberar a ida de Jair Bolsonaro para a posse do Trump é mínima. Na avaliação de 3 ministros ouvidos pela coluna, alguns fatores pesam para isso. Agora presta atenção nesses fatores. Devem ser, é claro, jurídicos, com base na Constituição, alguma coisa, alguma lei que impede. Vamos ver. É o fato do Bolsonaro e seus aliados tentariam fazer um grande barulho com a presença do ex-presidente na posse dos Estados Unidos. Para esses ministros, Bolsonaro teria o objetivo de usar o evento para tentar emplacar na comunidade internacional a narrativa de perseguição política, ignorando as provas contra ele sobre a tentativa de golpe apresentadas pela Polícia Federal. Basicamente, gente, o que eles estão fazendo aqui é alegando uma razão política. Não tem nada de jurídico nisso. Se o Bolsonaro quer apresentar sua defesa num blog, na imprensa, na rede social, nos Estados Unidos, no Japão, onde for, isso é legal, é lícito, é legítimo. Ou seja, eles deram simplesmente uma razão
política, de interesse político do tribunal, de enterrar o Bolsonaro vivo. Mas vamos seguir, vamos ver, deve ter alguma razão jurídica, vamos procurar, né? O bom de nós ouvir uma pessoa como Deltan Dallagnol é porque ele conhece muito sobre a jurisdição, sobre questões jurídicas. Então, quando a gente ouve uma pessoa específica no assunto, nós ficamos muito por dentro e não somos levados apenas por narrativas de juízes que dizem defender e compreender e ter conhecimento da Constituição, mas sabemos que passa por cima dela todo santo dia. Vamos lá. Outro fato que na leitura dos magistrados dificulta esse ambiente para a ida do Bolsonaro para a posse seria a mudança da política da checagem da Meta. A mudança da política de checagem da Meta que controla o Facebook, Instagram e WhatsApp, o que facilita a disseminação de fake news. Gente, o que tem a ver alhos com bugalhos? O que tem a ver o Bolsonaro com o que a Meta está fazendo? Vamos tentar achar alguma relação, não é possível, deve ter alguma coisa escondida aí, alguma razão jurídica suprema que nós mortais não estamos vendo e que eles lá no limpo eles conseguem ver. Segue aqui, Mark Zuckerberg atacou o que chamou de decisões secretas de tribunais latino-americanos e reposicionou sua empresa em sintonia com Trump. No governo federal e no judiciário, a fala foi vista como uma referência ao STF. O que isso tem a ver com o Bolsonaro? Nada! Conduta do Mark Zuckerberg agora vai prejudicar o Bolsonaro? Gente, é outra razão política. O que tem de jurídico nisso? Nada. Então veja só, 3 ministros do STF antecipam a sua decisão, que não pode, antecipam o posicionamento do tribunal, mas falam na imprensa sobre um caso em julgamento, que também não pode, é ilegal. E aí eles vão justificar as razões para o Bolsonaro não ir para o exterior, as razões pelas quais eles acreditam que o tribunal não deve autorizar a ida para o exterior, e eles dão 2 razões políticas. Políticas! Vocês estão brincando comigo, ministros? Que é isso? Como eu disse, gente, isso é surreal, isso é nojento, é absurdo, é a politização extrema da nossa Suprema Corte. Eles gostam de falar de extrema direita. Vamos então falar a real. Corte de extrema política é o nosso STF. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal é triste, lamentável e vergonhoso aqui no Brasil. Não existe independência, não existe imparcialidade, não existe jurisdição fiel daquele Supremo Tribunal Federal. A Constituição é o que eles pensam e é o que eles dizem. Não existe liberdade de expressão, não existe nada, infelizmente. Tomara que em 2026 mude esse quadro, entre novos senadores, para ver se nós colocamos o impeachment para frente. Mas, infelizmente, essa é a triste realidade do Supremo Tribunal Federal. Eu queria ver o ministro Barroso fazendo um artigo no Estadão, como ele fez essa semana, para defender o STF, mas defendendo isso aí. Vamos ver? Defende isso aí, tenta defender isso aí que a coluna mostrou que os ministros falaram. Os ministros falando em público, antecipando decisão e ainda dando só razões políticas. Eles fazem o que querem, eles se sobrepõem à Constituição, eles mandam no Brasil, eles dão mau exemplo e quando são criticados, aí reclamam. Dá vontade de ir embora, mas eu não vou. Eu vou ficar e eu vou lutar. E você, me conta aí nos comentários e não esquece, curte o vídeo para que a voz da nossa indignação chegue mais longe e compartilha. Que você que é senador, você que é deputado, que foi eleito pelo povo, deveria se sentir envergonhado e ter vergonha na cara. Pensa um cara desse aqui que não teve voto de ninguém, do povo, teve voto, foi de senador, e esse cara hoje mandar no país, fazer um desaforo desse aqui, com o Bolsonaro que já foi presidente da República. Você que está vendo esse vídeo aqui, você pode até não gostar do presidente, você não pode se identificar com ele, mas ele foi um presidente da República, como o Lula é presidente da República hoje, como o Temer foi, como a Dilma foi, como o Fernando Collor foi, o Bolsonaro foi presidente da República. Tem que humilhar e tem que comprovar que o Trump fez esse convite para ir para a posse. Olha o ponto que chegou esse país aqui. Se levantem, senadores, se levantem, deputados. Esse cara aqui, ele não foi eleito pelo povo, ele não teve voto do povo para querer mandar nesse país aqui hoje. Ele manda mais que qualquer um. E vocês deixam, eu não deixo. Que eu já assinei para o impeachment dele. Eu não deixo. Então que tomamos vergonha na cara. Nós precisamos de mais senadores que tenham a postura e a coragem que o Cleitinho tem. Nós precisamos aqui no Brasil de mais senadores e deputados que sejam independentes, que não tenham rabo preso. Nós precisamos de mais pessoas que tenham a coragem de colocar a verdade na cara de ministro, deputado, presidente, seja lá quem for. É desse tipo de pessoa que nós estamos precisando aqui no Brasil, que lamentavelmente não tem. Lamentavelmente não tem.
triste realidade essa que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Mas é isso mesmo que está acontecendo. Mas o Cleitinho é uma pessoa que nos representa. É uma pessoa que não tem medo de falar a verdade. Tomara que em 2026 as coisas mudem. Tomara que mude presidente, tomara que mude a maioria dos deputados, tomara que mude a maioria dos senadores, tomara que mude e venham senadores que de fato tenham coragem de colocar essa pauta do impeachment para frente. Porque o medo de Alexandre de Moraes é que tanto o Bolsonaro volte, ele se torne elegível e volte, quanto o Senado se fortaleça e coloque o impeachment para frente. O impeachment do Lula já era para ter acontecido, essa aqui é a verdade. Mas, por enquanto, eu acredito que não vai acontecer. O ano que vem já está chegando, as próximas eleições já está quase aí, mas eu acredito que um Senado fortalecido, eu tenho certeza que a primeira pessoa a sair do Supremo Tribunal Federal vai ser o Alexandre de Moraes. E para pagar por tudo o que ele está fazendo, as suas ilegalidades e essa forma de agir que é, para mim, vergonhosa aqui no Brasil. Então, esse vídeo, para mim, do Deltan Dallagnol, escancarando essa podridão, é muito bom. O Cleitinho, muito bom. O Nicolas Ferreira, que trouxe aquela argumentação que deu mais de 100 milhões de visualização. Nem a Rede Globo consegue fazer um negócio desse. Nem todos os artistas de esquerda conseguem um tanto de visualização assim. E o Nicolas Ferreira foi bem pontual. Por quê? Porque ele falou justamente no coração do povo. Ele falou justamente aquilo que a nação brasileira nesse momento está passando e está com medo que aconteça. Então, aqui meus agradecimentos a esses políticos e deputados, senadores que têm postura moral, são independentes e têm coragem de fazer o Brasil ir para frente. Gostou desse vídeo? Inscreva-se, curte, comente, compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.